Então, vamos começar a nossa gravação do nosso podcast sobre o cinema russo e soviético, né? O nosso tema vai abarcar o projeto do CPC UMES, né, que lança já 50 DVDs de filmes da era muda até contemporâneos russos e soviéticos, e o livro do João Lanari, né, professor da Universidade de Brasília, que é um livro que foi lançado pela Bazar do Tempo, né, a editora Bazar do Tempo, chamado Cinema para Russos e Cinema para Soviéticos. Então, também vamos falar da Mostra de Cinema Russo e Soviético, organizada pelo CPC UMES, e muito sobre o cinema russo e soviético. Então, eu vou começar pedindo aos nossos dois convidados, né, o Igor Oliveira, do CPC UMES, e o escritor, pesquisador e professor da Universidade de Brasília, João Lanari, autor do livro. Para eles dois fazerem uma breve apresentação deles, para nós começarmos, então, a colocar nossos temas e as nossas perguntas. Você, Igor. Vamos lá. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui, da gente produzir esse conteúdo, nesse período em que tantos conteúdos estão sendo produzidos dessa forma, é muito legal a gente fazer isso. Eu me chamo Igor Oliveira, estou lá no CPC UMES Filmes, trabalhando no projeto com o cinema russo desde 2018. Minha vida toda aí de trabalho é voltada para a cultura, literalmente na Livraria Cultura. Eu trabalhei lá 15 anos antes de entrar no CPC, e eu fui, por uns 7, 8 anos quase, o responsável pela área de filmes lá, né? E de outras áreas também, de música, um pouco de videogame, do Projeto Geek lá da Livraria Cultura, fui eu que dirigi esse projeto, mas fiquei bastante tempo na área de filmes. Então, inclusive quando o Bernardo iniciou o processo lá com o CPC, fui eu que recebi o Bernardo lá na Cultura para começar o trabalho com os filmes. Então, é muito bom. O Bernardo, conheço ele há mais de 20 anos, e aí quando eu saí da Cultura ele me convidou para trabalhar com ele, e tem sido uma jornada fantástica aí. Lanari? Bem, bom, prazer enorme estar aqui com vocês, né? Enfim, fantástico. Eu também conheço a Rosária há muito tempo, não vou dizer quanto, mas há muito tempo. Fui companheira daqui de cinema, na Batalha de Cinema em Brasília. Também conheci o Igor também, já, enfim, há alguns anos, né? Quando eu comecei a pesquisa, os primeiros contatos que eu fiz foi com a CPC UMES, a pesquisa para o livro Cinema para Russos, Cinema para Soviéticos. E foi uma coincidência incrível. Eu fiquei absolutamente, enfim, satisfeito, né, de ter, enfim, no momento que eu começava essa pesquisa, essa trajetória, de repente encontrar uma distribuidora superativa trazendo os filmes com quem eu estava falando, que praticamente não existiam no mercado, né, de DVDs, não existiam, muitos deles desconhecidos. A gente sabe que cinematografia russo-soviética é muito conhecida numa faixa pequena de grandes mestres, mas saindo dali, né, pouca gente conhece. Então, foi uma convergência incrível, me ajudou muitíssimo na confecção do livro, me ajudou muitíssimo na obtenção das fotografias. Isso aí sou eternamente grato, deu uma levantada para o livro fantástica, né? A CPC UMES gentilmente fez o contato com a Mosfilme, Igor, Bernardo, enfim, foi extraordinário. Então, é uma convergência fantástica. E eu acho que a gente vai ter um bom papo aqui, porque realmente tem muita história legal, tem muita coisa interessante. Eu acho que é uma convergência bem legal. Bem, então eu vou começar mostrando a capa do livro do Lanari, né? Cinema para Russos e Cinema para Soviéticos, e eu escolhi um DVD de todos os 50 que o CPC UMES já lançou. Eles vão rir, porque sabem que ia ser bola de sebo. É o meu xodó da magnífica coleção do CPC UMES. Eu sou apaixonado por esse filme, e porque é baseado em Maupassant, no conto que eu considero assim, o maior conto da história ocidental, né? Então, sobre o livro do Lanari, eu vou desencapá-lo aqui, eu já deixei um pouco... Tá? Ele é, além de um excelente livro, de uma pesquisa seríssima, inédita, pioneira no Brasil, ele ainda é encapado maravilhosamente com... Não é? Aqui de um lado nós temos a capa,
e de outro nós temos um pôster da vanguarda gráfica soviética maravilhoso. Eu vou até colocar o pôster aqui, não sei se ele vai parar, porque o Zanin, que está me auxiliando aqui na parte técnica, saiu e as imagens soviéticas que eu tinha colocado aqui na tela da TV desapareceram. Mas até ele voltar para resolver o problema, nós vemos esse belíssimo pôster, acho que eu até coloquei de cabeça para baixo. Mas a história é a seguinte: antes de pedir aos dois que falem dos seus trabalhos, né, relacionados ao cinema soviético, eu quero fazer um comentário aqui sobre o livro do Lanari, porque é um caso muito raro. Eu sei que o Silviano Cavalcante Paiva fez um livro curiosíssimo com o Pudovkin de coautor, né? Eu creio que eles nunca se viram, nunca se encontraram, mas ele teria, pelo que me informa o biógrafo dele, que está lançando agora por esses dias a biografia de Silviano Cavalcante, um crítico muito importante, ele teria traduzido o livro do Pudovkin, um ensaio do Pudovkin para a revista Bianchi Nero italiana, e ampliado, feito pesquisas e complementado, mas esse livro seria dos anos 50. E chama Uma Pequena História do Cinema das Repúblicas. Então, ele se preocupou mais em radiografar, eu creio, não conheço o livro, não é o cinema produzido em todas as repúblicas que compunham a grande União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E há, claro, mostras, teve uma recente, não é, da Nouvelle Vague soviética, não é, organizada por 2 curadores lá do Rio. Há um monumental livro do Luiz Felipe Labac sobre Dziga Vertov, mas há traduções da biografia do Sergei Eisenstein e tal, mas um livro brasileiro, escrito por um brasileiro, pesquisado, sobre a história do cinema soviético, da era muda, cinema russo e soviético, da era muda até 1968, é a primeira vez que o nosso mercado editorial nos brinda com um livro dessa qualidade e com esse alcance, né, com esse amplo material de estudo. Um livro que eu já disse que é muito bonito, muito bem diagramado, com 60 fotos cedidas pela turma do CPC UMES, não é? Uma bibliografia comentada, seríssima, com índice onomástico. Então, a editora Bazar do Tempo deu a um estudo muito sério, muito profundo, feito pelo Lanari, o tratamento gráfico e editorial que ele merecia. Então, todos os leitores que comprarem os DVDs do CPC UMES, frequentarem a mostra de cinema russo e soviético e lerem o livro do Lanari, estarão muito bem introduzidos no cinema russo e soviético. Dito isso, eu vou pedir, então, ao Igor que conte para nós como é que o CPC UMES foi parar nesse projeto de lançar filmes clássicos e contemporâneos soviéticos e de organizar essa mostra anual de cinemas russos e soviéticos. Bom, vamos lá. Só acho que vale fazer um pequeno preâmbulo aí para falar de onde a gente vem, né? Então, o CPC UMES vem da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo. Nós somos um braço da UMES, e a UMES, lá no comecinho dos anos 90, ela criou um Centro Popular de Cultura, muito aos moldes do CPC da UNE lá dos anos 60, que foi fundamental para a difusão cultural num período tão difícil que era o período da ditadura. Inclusive o teatro, o cine-teatro que nós temos lá no Bexiga chama-se Denó de Oliveira, porque o Denó de Oliveira foi uma figura fundamental lá no CPC na época da UNE. E nesse sentido, o CPC da UMES, aí no início dos anos 90, começa um trabalho de difusão cultural ligado à entidade. Então, assim, desde desse início, são mais de 100 discos de música, né, entre música instrumental, forró, trilha para peça de teatro, cinema. São peças em cartaz todo ano. E a partir de 2013, né, que começa a se fazer um contato, vem uma intenção de, tem um cinema que é muito importante pela sua história,
pelo seu pioneirismo técnico, que ele, assim, com raras exceções, né, que sempre foram os mais badalados, vamos dizer, Eisenstein e Tarkovsky, a maioria dos diretores são assim ignorados aqui, porque a gente sabe o quanto que tem uma predominância de cultura americana, né, e de outros cinemas até europeus, do que o próprio cinema russo. Então tinha essa intenção da difusão mesmo, né, esse cinema precisa ser visto pelos brasileiros. E o fato de a gente estar dentro do núcleo de uma entidade estudantil faz muita diferença nesse processo, porque assim, tem gente jovem assistindo esses filmes. Então, começamos lá em 2013 com os contatos com o Mosfilm, né? Por e-mail mesmo, os primeiros contatos, o Mosfilm tentando entender quem nós éramos aí, e o que se aprofundou para hoje, fazemos anualmente, a gente vai lá ter reunião, a gente tem contato, né, diário com o Mosfilm, muito assim, muito solícito, respeitoso, muita troca, né, da parte deles com a gente. E todo ano a gente vai até lá. Não fomos esse ano, obviamente, porque, né, a gente estava para viajar no dia 20 de março, logo quando começou a questão do isolamento aqui no Brasil especificamente. E assim, não sabemos quando vamos, mas continuamos no dia a dia com eles aí. E desde então, assim, 2014 foram os primeiros lançamentos, né, com o Lenin em Outubro e o Volga Volga, que é uma comédia musical. E em 2014 mesmo, veio uma ideia junto com o Mosfilm de fazer uma amostra. Não era para ser uma amostra que durasse, se fosse desenvolvida anualmente. Era para ser uma amostra de comemoração de 90 anos do Mosfilm. E ponto. Aí a gente até teve a presença do Igor Bogdasarov, que era o vice-diretor do Mosfilm na época, e foi muito legal, só que assim, foi um sucesso e a ideia de repetir, né, de trazer os filmes. Então a gente hoje, basicamente, o que a gente exibe na mostra no final de um determinado ano, no ano seguinte a gente vem lançando em DVD no decorrer do ano, com algumas variações. Então, basicamente é isso. Tá? E cada vez a gente está mais feliz, não só com a questão dos DVDs e da mostra, mas com outros formatos de divulgação. O que importa para a gente é que as pessoas vejam os filmes. Vejam o filme no DVD, porque a gente sabe que tem gente que vai continuar colecionando mídia física para o resto da vida. Vejam o filme no streaming, vá às mostras. A gente está com várias iniciativas e agora se reinventando para continuar mostrando esses filmes para as pessoas, né? Estamos muito Agora vamos felizes. para o Lanari. Então, Lanari, o Jay Leida escreveu um livro, né, o grande pesquisador norte-americano, que foi aluno do Eisenstein, e ele escolheu 1958 como o limite. Você avançou mais 10 anos e foi até 68. Né? Então, eu queria que você contasse por que você deu esse tempo histórico, né? E de onde nasceu esse projeto. Eu sei que você tem um livro sobre cinema japonês, você é diplomata também, cineasta meio bissexto, mas também cineasta, né? E professor da Universidade de Brasília, sua principal atividade. Eu pergunto em que momento você sentiu o desejo de escrever esse livro, uma pesquisa tão desafiadora, não é? Porque nós temos em língua portuguesa quase nada. É óbvio que você pesquisou nos Estados Unidos, na Inglaterra, não é? Eu acho que os dois principais livros se referencia muitos livros, sua bibliografia riquíssima, mas eu, pessoalmente, prestei muita atenção no seu diálogo com o livro do Jay Leida e de dois londrinos lá, o Taylor e Christie, não é? Que tem um livro que me deixou assim louca, para quem sabe a Bazar do Tempo traduza, que é a história do cinema russo e soviético através de documentos, né? Os documentos, as grandes polêmicas entre Eisenstein e Dziga Vertov, todo mundo escrevia artigos inflamados nos jornais. O mundo soviético naquela época era um caldeirão, né? Então eu queria que você falasse por que você criou esse livro, esse projeto, se é uma pesquisa universitária ou não, se foi um desejo seu, como é que nasceu Cinema para Russos, Cinema para Soviéticos?
Poxa, primeiro, obrigado aí pelas referências ao livro, Rosário, sempre muito generosas. Muitíssimo obrigado. Deixa eu dizer, primeiro você citou um livro do Jay Leiter que é absolutamente fantástico, né? É incrível que esse livro não tenha sido traduzido no Brasil, né? Realmente ele vai até 1958, mas é uma história do cinema soviético com um nível de detalhes assim, fantástico, né? Do Jay Leiter, né? Que é extraordinário, que ele escreveu aqui nos Estados Unidos. Existe uma tradução argentina, por incrível que pareça, né? Tem até, para quem correr atrás da internet, tem para baixar. Esse é um livro que já está, essa versão argentina está mais ou menos disponível. E realmente o recorte dele é até 58. O recorte de 68 até 1968 surgiu quando eu assisti uma mostra de cinema russo-soviético no Beaubourg, em Paris, em 2002. Em 2002, o Beaubourg organizou uma mostra curada pelo Bernard Eisenschitz, né? Aquele camarada que era do Cahiers du Cinéma também, que é de descendência russa. Ele organizou uma mostra estupenda, mas estupenda, assim, uma variedade incrível de filmes, de película ainda, né? Lá no Beaubourg. E o recorte dessa mostra é 68, até 1968. E tem uma série de razões para chegar a esse 68, invasão de Praga, né? Um novo gelo, uma modernização do cinema soviético. Tem, enfim, uma série de razões que justificam esse recorte, que é um recorte como qualquer outro, né? Um recorte que tem uma arbitrariedade, né? Quando eu iniciei a pesquisa, eu achei que ia dar para fazer num livro só, mas aí depois eu vi que não dava. Não dava aqui, enfim. Então, eu estipulei esse recorte, inspirado no Bernard e na mostra lá do Beaubourg, e pretendo escrever um outro, que seria de 68 para cá. Né? Seria ainda cinema russo e soviético também, quer dizer, o final da era soviética, já com essa era moderna, Yeltsin e Putin. Né? Esse seria a segunda fase. Então, digamos, essa partilha, essa divisão, é uma necessidade, digamos, editorial, né? Para não ficar uma coisa muito exaustiva. O livro tinha que ficar numa dimensão, né? mais razoável, digamos assim, e foi útil para, digamos, demarcar, né? Demarcar um território e tal. Funcionou muito bem. Diretamente inspirado na mostra lá do Beaubourg, que se chamava, aliás, Gel et Degel, Gelo e Degelo, que é um pouco da lógica, né? Que eu uso no meu livro também. Né? Antes de entrarmos no gelo e no degelo, né, que nós vamos entrar daqui a pouco nas partes com as quais você constituiu o livro, eu vou perguntar para o Igor, já que nós estamos vivendo o tempo de quarentena por causa da epidemia, eu vi que o CPC UMES tem disponibilizado alguns títulos do seu acervo em streaming e gratuitamente. De vez em quando vocês selecionam um título e colocam de graça para servir assim como uma isca, uma gostosa isca, não é? Uma entrada para retomar o gosto do público brasileiro para o cinema soviético. Né? Eu mesma formei o meu interesse pelo cinema soviético com Cosme Alves Neto, da Cinemateca do MAN, no Rio de Janeiro, que era um apaixonado, né, por Eisenstein, por Pudovkin e outros grandes nomes da vanguarda russa, e depois isso foi desaparecendo. Claro que hoje tem internet, tem streaming, tem tudo, dá para o espectador cavar ele mesmo, mas naquela época era um sonho coletivo. Né? Então eu pergunto como é que está esse projeto de vocês, o que vocês têm de novo nesse caminho aí do cinema russo e soviético no streaming? Bom, essa ideia, ela surgiu aí num papo aí nosso com o Sputnik Brasil, né? A Sputnik é uma agência de notícias estatal da Rússia que tem escritórios em vários lugares. E a Lívia Esteves, que é a jornalista que tem encabeçado esse projeto com a gente, ela mora lá na Rússia, e eles começaram a fazer dicas de cultura russa na quarentena. Então tem uma série de outras coisas lá também. Por exemplo, tem uma tour virtual no Hermitage, que aí para as pessoas, né, sem sair de casa, terem acesso aí à cultura russa. E que é um contato nosso com o Bernardo, com a Kátia, que é nossa tradutora, e veio essa ideia de disponibilizar. Então, aí a gente
fez o contato com o Mosfilme para saber da possibilidade de colocar os filmes assim. Claro que dentro de um cronograma, a gente deixa cada filme por 48 horas para que as pessoas possam assistir. E a Ana Lívia faz uma matéria. Né? Teve situações, até teve uma situação, inclusive, que o conteúdo da matéria contou aí com a participação da Rosário fazendo os comentários dela sobre o filme. E tenta buscar com especialistas, com críticos, né, aquilo que mais chama atenção naquele determinado filme. Tem sido uma experiência muito legal, porque a gente está conseguindo trabalhar isso em redes sociais. A gente tem um trabalho de redes sociais mais focado no Facebook e no Instagram, mas de não deixar assim, as pessoas... primeiro, desamparadas nesse período de ter alguma coisa para assistir, porque tem muitas iniciativas parecidas, né? E a gente, é claro, que continua enviando os nossos DVDs para os lojistas que são os nossos parceiros comerciais, mas quem está comprando nesse período são os caras que têm loja virtual, que tem site. Quem tem loja física não está comprando porque as lojas estão fechadas. Então, tem sido muito legal, assim. A gente está bem feliz. Foram 4 filmes no final no final não, mas de meio para o final de abril, e a gente está entrando aí nos próximos dias com um 4º filme de maio, que teve uma programação focada nos 75 anos do Dia da Vitória, né? Tanto que foi um baita estouro quando a gente colocou nos dias 8 e 9 O Caminho para Berlim. Foi aí um filme que teve mais de 7.000 visualizações, foi super legal. Então a gente está satisfeito, mas, por exemplo, a gente tem filmes nossos, vocês sabem, lá no Belas Artes à la carte, que é a plataforma do Belas Artes de streaming. O Belas Artes fez também, de meados até o final de abril, eles fizeram um período de acesso gratuito. Consequentemente, nossos filmes tiveram acesso gratuito lá. Então, foi em cima disso também, a gente falou, acho que todo mundo que tem uma possibilidade de oferecer alguma coisa cultural para as pessoas assistirem em casa, eu vi muita iniciativa. Então, a gente também, movido por esse movimento, a gente achou que seria bacana e está sendo muito bom. Eu vou pegar um papel aqui para fazer uma pergunta agora para o Lanari. Não é nem uma pergunta, é uma sugestão. Antes de nós entrarmos, estamos demorando a entrar para valer no conteúdo do seu livro, Lanari, mas eu ainda com relação à sua forma de narrar essa apaixonante história do cinema soviético e russo, o seu texto é delicioso, a gente lê com prazer enorme, como se estivesse lendo um romance sobre o cinema e a história russa de pano de fundo, né? E você conta histórias, são quase leads jornalísticos, que são incríveis. Eu selecionei 4 delas que me apaixonaram. Eu falava, Zanin, escuta aqui essa história que o Lanari está contando, né? Uma é daquele operário do carvão que conseguiu, num dia, não é? Você que vai contar a história, eu vou só falar do operário do carvão, também você que vai escolher, aquela da exumação dos santos, né? Das relíquias religiosas sendo filmada, e a história do enrolão italiano, que quase deu assim quase enrolou mesmo os soviéticos, os bolcheviques, foi aos Estados Unidos comprar equipamento e gastou dinheiro de outras formas e tal, voltou com equipamento de segunda mão e tal. Mas como eu já acabei contando um pouco das outras, eu vou te pedir para você contar resumir 2 dessas histórias. Não estou tirando o prazer, não estou dando spoiler do livro, não, porque são tantas as histórias interessantes, mas que você contasse essa do operário e essa da exumação das relíquias sagradas lá. Isso é muito atraente, muito gostoso, né, essas histórias, né? Imagina, né? Tem tanta história. Eu começo pelo estelionatário, se você me permite, o Jacques Sibrário, né? que é um personagem, enfim, inacreditável, né? Ele foi o camarada, um dos que levou o Intolerance, o filme do Griffith. Ele foi um dos distribuidores do filme. Teve lá uma confusão, tal, você vê que ele era um sujeito atuante no mercado soviético, né?
A gente está aí para 1917, 18, e a revolução acontecendo. Olha a situação, né? O Intolerance acabou sendo projetado depois de passar por uma revisão crítica, né, os soviéticos. Eles faziam uma remontagem, né, o Eisenstein mesmo andou escrevendo, né, uns novos subtítulos, mas foi um sucesso, Intolerance, foi um sucesso. Então, ele ficou com um certo prestígio em Moscou, no Cibrário, e tinha lá um sujeito do comitê, que também era um camarada um pouco... Quem conta essa história muito bem é o Jay Leiter, inclusive. Né? Eu estou reproduzindo aqui muita coisa que o Jay Leiter conta. E ele convenceu o comitê em Moscou, que, por sua vez, convenceu o Lunacharsky, né, o comissário de educação, a colocar na mão dele $1 milhão, que naquele tempo era um dinheirão, né? $1 milhão, imagina, 1918, na União Soviética recém-nascida, uma guerra civil acontecendo, um Estado tudo por fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, ele mostra que, enfim, os dirigentes davam importância ao cinema. Né? O cinema já era tido, né, E aí lá se foi ele para os Estados Unidos e nunca mais voltou. E ele começou a fazer superfaturamento, começou a empresa fantasma. Ele chegou a ser preso nos Estados Unidos, mas na época não tinha relações diplomáticas, então não foi extraditado. O Lenin ficou nervosíssimo com essa história, porque era um dinheiro, e dinheiro em moeda estrangeira, né, que era mais difícil ainda. O negócio ficou em aberto anos, até 1930 a coisa estava em aberto, e ele foi para a Itália e desapareceu na história. Outra enfim, circunstância muito engraçada é esse, muito engraçada. Aí também mas é o Stakhanov. O Stakhanov é o operário padrão que lá pelas tantas já estamos em plena era Stalin, né? Já centralização forte, né? Havia todo esse empenho de motivação do trabalho, o que o Taylorismo funcionou no capitalismo, no sentido, né, de ordenar a produção, os operários adquirirem maior eficiência, essa coisa toda. O Stakhanov, que gerou até uma teoria, Stakhanovismo, né? Ele desempenhou no modelo socialista soviético. Ele bateu o recorde de produção, lá, extração de carvão, um recorde absurdo, ganhou uma medalha, foi condecorado pelo próprio Stalin, acabou sendo deputado do Soviético Supremo e era um sujeito que, enfim, resolveu também dar palpites na vida cultural, na vida, enfim. Tornou-se uma espécie de mito, daqueles mitos stalinistas, né, que tem uma certa construção, né, em torno. Mas ele, lá pelas tantas, ele se deu conta que os grandes espetáculos de música, de balé que aconteciam em Moscou eram assistidos por uma pequena elite, naturalmente, né? Que, enfim, mesmo na era comunista, as óperas continuaram. A Rússia tem uma vida cultural intensíssima, né? Tudo que a gente está falando aqui tem um background, né, de cultura russa que todos nós sabemos que é uma cultura riquíssima, riquíssima. Né? Então, lá pelas tantas, o Stakhanov percebeu: por que não fazemos disso um gênero cinematográfico? Vamos filmar as óperas, botar umas câmeras, filmar, e esse produto audiovisual ser distribuído em toda a União Soviética. E, com isso, dar acesso às pessoas ao consumo de cultura. Né? Então, o nosso Stakhanov também deu essa contribuição, e isso passou a ser feito. Foi criado um novo gênero, né, de óperas e balés, que eram filmadas em Moscou e distribuídos por toda a União Soviética. Um achado, né? O Stakhanov que veio com essa novidade, funcionou, porque a União Soviética, num certo momento, tinha uma rede de cinemas inacreditável. Havia os cinemas comerciais, propriamente ditos, e haviam vamos dizer assim, os cineclubes, né, que eram clubes de operários que cobravam, em geral, entradas mais baratas. Então, a gente está falando aí de 35 mil salas, 40 mil salas, são números assim, absurdos, né, de grandes. Né? País muito grande, então, cópias. Cada filme, cada super estreia dessa, já na época, mais para frente, no final dos anos 30, eram 900 cópias. O filme do Lenin, que o Mikhail Ron fez, né, o Lenin em Outubro, depois Lenin 18, o Lenin em Outubro foi lançado com 900 cópias. 900 cópias é lançamento em Hollywood, né? 900 cópias. Concorre para isso também porque a União Soviética, nos 30, conseguiu fazer uma fábrica de filme virgem, conseguiu fazer uma fábrica de projetores cinematográficos, né? Conseguiu fazer uma fábrica de câmeras de filmar, tem toda essa parte industrial por trás. Né?
Você tocou no assunto predileto do Igor e da turma do CP Ciúmes. Quando eles estavam ali mais ou menos no lançamento de número 30, eu fui toda orgulhosa perguntar para eles, né, veio fazer uma matéria para a revista de cinema, sobre os filmes mais, os DVDs mais comprados do acervo CP Ciúmes. E eu pensei, Bola de Sebo deve ser o primeiro, né? E eles falaram, não, os mais procurados, os dois campeões são Lenin em outubro e Lenin em 1918, né? Eu falei, claro, é óbvio, a Bola de Sebo não pode concorrer com o Lenin. Mas ele falou, não, para não me desanimar muito, a Bola de Sebo tem uma boa procura e tal, mas eu senti, assim, pela resposta, que ela estava lá no fim da fila. Então, eu pergunto para você, Igor, se Lenin, né, os dois filmes de Rum sobre o Lenin continuam sendo os recordistas da procura dos DVDs do CP Ciúmes, ou se surgiu algum outro best-seller depois, com os novos lançamentos que vocês fizeram, com o Der Souza lá, com tantos outros filmes novos que vocês lançaram. Na verdade, assim, acaba que o Lenin em outubro, principalmente, porque é o nosso primeiro lançamento, assim, se a gente faz o recorte temporal assim, tem outros lançamentos aí, como você mesmo citou, e aí eu vou falar aqui também, que acabam sendo equivalentes em tamanho. Hoje em dia já está mais dissolvido no tempo, a venda dos dois filmes do Mikhail Ron do Lenin, é que eles vendem sempre, né? Ano passado, por exemplo, em 2018, melhor dizendo, a gente teve o Der Souza lá, e o Der Souza lá também não para de vender, é óbvio, né? Pela importância que tem o Kurosawa e toda a história do Der Souza, ser o filme que faz o Kurosawa retomar a carreira mesmo, né? Depois até de uma tentativa de suicídio, uma situação ruim, que a carreira dele, ele achava que a carreira dele tinha acabado, né? Mas além dos filmes do Lenin e do Der Souza, outro campeão de vendas agora que nós temos dois, né? É o Tarkovsky. Nós tivemos lá atrás uma edição em parceria com a Versátil do Solaris em Blu-ray e posteriormente mantivemos o DVD em catálogo. Hoje o Blu-ray está fora de catálogo. Muita gente pede, né, nas redes sociais da Versátil, na nossa, a gente tem que conversar daí para ver se consegue fazer o Blu-ray do Solaris novamente. E esse ano a gente lançou o Stalker em DVD e Blu-ray, além de ter passado na mostra no ano passado. E esses são também, assim, o Stalker é o nosso campeão de vendas do ano, com certeza. Assim, porque esses filmes do Tarkovsky, todos eles tiveram restaurações muito recentes e processos completíssimos de restauração. Então, assim, na telona e no DVD e no Blu-ray ficam espetaculares. Então, o cara quer assistir. Na mostra, a gente teve 3 sessões do Stalker, todas lotadas, e a pessoa quer levar o Blu-ray agora para casa para ter o Blu-ray, para ter o DVD. E o Vai Veja também vende muito. O Vai Veja também é um dos nossos campeões de venda, pela importância. O Vai Veja é bacana ver como tem muita gente que ainda não conhece o Vai Veja e está descobrindo o Vai Veja, né? É legal, isso é um sentimento bacana de ver as pessoas assim, uma pessoa que nunca viu o Vai Veja vendo pela primeira vez. A sensação de... Em cima da questão do Vai Veja, eu vou fazer uma pergunta que é para você e que é para o Lanari. Tá. Com relação ao livro do Lanari, antes de começar antes de fazer a aventura inteira, ler o livro inteiro, eu pensei que 68 seria o fecho do livro por causa do prêmio do Urso de Ouro que a Larissa Sheptiko ganhou em Berlim, né, com o Ascensão. E falei, nossa, vai ser um final feminista, né? Uma mulher, uma grande diretora, um filme maravilhoso, né? Ganhando o festival e tal. As feministas vão ficar um pouquinho frustradas, porque ela está no livro, claro, gloriosa, com outros filmes, mas não com a Ascensão. Mas por que eu estou ligando a Ascensão? Porque Vai Veja é um filme do Ellen Klimov, que era marido, né, da Larissa, e a Larissa tem uma história trágica, quer dizer, ela ganha Berlim em 67 e começa a preparar o novo longa dela e sofre um acidente de carro e morre muito jovem, né? E o Ellen Klimov, viúvo, faz um curta-metragem maravilhoso sobre ela
e aí daí em diante ela vira quase que esse mito feminino do cinema russo, não é? E o Elen Klimov só vai estourar para valer mesmo, virar o grande diretor reconhecido internacionalmente com o Vai e Veja, que é um dos maiores épicos de guerra, né, da história do cinema mundial, não só russo. Né? Então, eu queria que você, lá na área agora, falasse um pouquinho da Larissa, da Ascensão e do Vai e Veja, e você também, aí já entrando na guerra, da importância desse veio temático no cinema soviético e russo. Né? Filmes sobre as guerras napoleônicas, a guerra civil, né? Que a Revolução de 17 é a guerra civil que virá em seguida, e a guerra patriótica, que é como eles chamam a Segunda Guerra Mundial, são temas recorrentes em todas as fases da história do cinema russo e soviético. Né? Então, começamos com você, Nari. As feministas têm razão de ficar bravo com você ou não? Não, pelo amor de Deus, não. Inclusive, termino com a Muratova. O último filme que eu cito é da Muratova, que é uma cineasta extraordinária, que eu espero que em breve também esteja no catálogo da CPCU. Né? A Muratova, que é uma das maiores diretoras de cinema do mundo, né? Enfim, que morreu recentemente, morreu agora, há poucos anos atrás. Né? Uma cineasta esplêndida. Eu falo do filme dela, de 63, eu não me lembro agora do tipo do filme, mas é o último filme que eu comento no livro. Não é o filme da Larissa, de quem eu também sou absolutamente fã, assim, incondicional, uma mulher de uma capacidade, uma sensibilidade, né? Além disso, era muito bonita, né? Impressionante como ela era bonita, a Larissa, né? Era de uma beleza, enfim. Você sabe que ela era muito disputada na escola de cinema, no Vigik. Essa é uma outra história, então, também. Eram todos assim, apaixonados pela Larissa, não tinha como não ser, né? E ela, enfim, não se fazia muito presente, mas lá pelas tantas escolheu o Klimov, que evidentemente ficou muito satisfeito com essa história e casou-se imediatamente com ela. Né? Ela foi aluna do Ron, ela é uma discípula do Ron, foi aluna do Dovzhenko também, né? E uma cineasta de primeiríssima. Mas é uma palavrinha também, rapidamente, sobre Dersu Zalar, que é esse filme extraordinário, essa coprodução, o Hugo já contou as narrativas, mas eu lembrei aqui que o Dersu Zalar, quando foi distribuído no Brasil, quem distribuiu foi o Ney Sulevich. Lembra-se do Ney? O Ney, junto com o Cosme, né? Você citou o Cosme, que é esse nosso grande formador geral, também me formei com o Cosme, e o Ney estava numa pindaíba, o Dersu Zalar foi um sucesso extraordinário no Brasil, né? O filme ganhou o Festival de Moscou e ganhou o Oscar de melhor estrangeiro, né? O Kurosawa realmente é uma coisa extraordinária, né? Mas chegando então ao Vai e Veja, enfim, esse filme que eu concordo plenamente com você, concordo com o Igor também, que ele falou, Vai e Veja. Eu, quando vi o Vai e Veja, eu fiquei completamente transtornado, né? Transtornado. Eu acho que tem uma concepção de som, né? De matéria, de espessura sonora, né? É um filme absolutamente inquietante, absolutamente desnorteador, né? É tudo aquilo de que a guerra tem de caótico, né? De desnorteador, no sentido de que você perde o prumo, né? Guerra, você participar de uma ação de guerra, a gente tem uma visão de guerra muito codificada por Hollywood, como se a guerra fosse um plano contra plano. As coisas se organizam numa linguagem cinematográfica hollywoodiana, né? Um tiro que bate e volta, né? O receptor, como se a guerra fosse explicável racionalmente. E, obviamente, a guerra não é. Você participar de uma ação de guerra, né? de uma emboscada de guerra, é a coisa mais louca que existe. Né? De onde é que vem o tiro? Hollywood só foi introjetar essa dispersão da guerra com os filmes do Vietnã. Né? De repente, aquela selva, de repente, de onde é que vem o tiro? Né? E Vai e Veja traz isso de uma maneira, né? De onde é que vem o tiro? De onde é que vai explodir? Como eu vou morrer na guerra? Né? O som, né? Cadê onde é que está? Onde é que está o perigo? Para você ter uma ideia, você sabe quem se inspirou muitíssimo no Vai e Veja? Que realmente Vai e Veja é um marco. O Spielberg. O Spielberg, por incrível que pareça, aquele filme dele, o Private Ryan, o Soldado Ryan, ele fala isso em entrevista, não estou aqui inventando nada. Ele viu Vai e Veja, ele também, como todos nós, ficou impressionadíssimo com o filme, e ele introduziu no Soldado Ryan certas noções de decupagem cinematográfica, né? Situações que, de repente, de perigo,
eu estou sendo ameaçado, eu não sei de onde é que vem esse perigo, como é que isso se organiza, como é que eu posso organizar essa desorganização. Enfim, o Private Ryan tem um pouco desse caos da guerra, né? Que cinematograficamente a gente desconhecia, porque Hollywood, entre outras coisas, tinha codificado a guerra de uma maneira como se a guerra fosse uma coisa explicável, compreensível, né? E, obviamente, não é. Isso é um nível de espetáculo, que não interessa. No nível da crítica, no nível da crítica histórica, a guerra é a coisa mais dispersiva que existe. A guerra é de uma violência, sobretudo, para os nossos sentidos, né? Você está num teatro de guerra, está próximo de um teatro de guerra, é a coisa mais disruptiva que existe. É uma coisa que é impossível de você exprimir. E isso, vai e veja, faz de uma maneira absolutamente genial. Realmente é dos filmes que mais me impactaram na minha vida, certamente. Junto com Stalker também. Mas o Vai e Veja, na coisa da guerra, é sensacional. Antes de voltar a palavra ainda no campo da guerra para o Igor, o Lanari tem um fragmento no livro em que ele lembra o cerco de Leningrado e que houve até canibalismo, né? Nós não temos noção, nós aqui na América do Sul e no Brasil, do que é uma guerra. Não temos noção. Quer dizer, houve uma guerra no Paraguai, foi gravíssimo para eles, mas nosso solo nunca foi cenário de uma guerra. Né? Então, a gente está sofrendo, claro, com a quarentena e tudo, mas se a gente tomar a experiência dos soviéticos e de outros povos com a guerra, né? E principalmente com a grande guerra patriótica, a Segunda Guerra Mundial, deles terem uma cidade cercada que não tinha como chegar alimento, suprimento alimentar, não é? Até se descobrir essa passagem para levar os víveres para eles, a prática do canibalismo, quer dizer, isso assim, o Lanari conta no livro que chegavam a comer parentes, né? Pela fome, a fome levada ao estágio máximo, né? Então, agora passando para o Igor, eu queria que você falasse, Igor, que você desse uns 2 ou 3 destaques do acervo do CPC UMES com filmes de guerra, né? Você já falou de alguns, acho que o Vai e Veja do Klimov está muito bem, né, lembrado e comentado, que você lembrasse de outros títulos. Tá. A questão do Vai e Veja, só um último apontamento, é interessante, porque ele foi recentemente restaurado também e a gente não tinha exibido ele na mostra. Já tínhamos lançado ele em DVD, é uma cópia boa, mas antes da restauração, então o Blu-ray é após restauração, o Blu-ray nós lançamos no ano passado, e aí nós exibimos abrindo a mostra de 2018. Quando as pessoas saíam da sala, e ele assim, Vai e Veja em alta definição, com a melhor restauração possível, assim, aquilo, se você não tivesse assistido o filme, ali você entendia e ia querer ver imediatamente depois. Então, o Vai e Veja é realmente um filme inesquecível e muito, muito, muito estarrecedor mesmo. Eu tenho um filme aqui que eu gosto muito, e também é assunto nosso aqui mais para frente, que é O Destino de um Homem, de Sergei Bondarchuk. É o filme de estreia dele como diretor. Porque eu acho também, e puxando o gancho do que o João falou, o cinema soviético, ele tem um jeito assim sem igual, e aí posteriormente ele fala até que houve aí com o cinema sobre o Vietnã em Hollywood uma tentativa de aproximar então o cinema soviético tem uma coisa assim de tratar o ser humano, o indivíduo, olhar para o indivíduo e para a situação que ele está vivendo, não só o combate em si, né? Porque em um determinado momento com alguma tecnologia que possibilitava isso, era muito atraente para o cinema de massa, né? Mostrar os combates, mostrar grandes cenas épicas de combates. E esse filme, O Destino de um Homem, ele tem cenas de combate, claro, mas é justamente o contrário. O foco dele é mostrar assim a jornada daquele homem, e uma jornada de completa desgraça, de que acontece tudo de ruim na vida dele, e uma jornada de resiliência e primeiro do servir à pátria, e segundo de não desistir de viver.
Então, e aí é uma coisa muito marcante do próprio Bondarchuk dele gostar, né? Acontece isso várias vezes depois na filmografia dele. Ele gosta de dirigir e atuar, de ser o protagonista dos filmes, né? Tem isso no Guerra e Paz, a gente tem isso no Boris Godunov. Mas, assim, Ô, Igor, aqui... já que nós estamos no Bondarchuk, vamos Tá, falar do centenário dele. Né? claro. O Mosfilm disponibilizou na internet o Guerra e Paz, o épico em 4 partes que ele fez. O Lanari conta no livro que o filme foi visto por 135 milhões de espectadores. Claro que são as 4 partes. Mas, mesmo assim, se você dividir 135 milhões de espectadores por 4, é uma coisa espantosa. Você vai dizer, mas não, na União Soviética todo mundo ia ao cinema porque não tinha mais nada para fazer. Sim, mas tinha filmes lá que eram lançados. O próprio Lanari conta de um filme do Paradianov que foi lançado, deu 8 milhões de espectadores. Quer dizer, não deu 40 milhões, 50 milhões que davam os outros, né? Não deu 135 milhões, que é esse caso impressionante. Então, claro, quando o filme calava fundo na alma do público, e Guerra e Paz, do Bondarchuk, é um épico magnífico, de uma beleza plástica imensa, um elenco deslumbrante, uma direção de arte e uma cenografia, né, magníficos. Mas você acabou de falar do Destino de um Homem, vocês vão lançar mais um filme novo dele, por causa do centenário, ou 2, o próprio Guerra e Paz, você fale disso, e eu queria que o Lanari falasse um pouquinho do papel do Bondarchuk como ator, como patriota, porque ele era uma pessoa extremamente bem vista dentro do staff cultural e político soviético, né? E também outro épico maravilhoso, esse situado na Era das Turbulências, né? Que é o Boris Godunov, né? Baseado no Pushkin. Né? Ele é o Sergei Bondarchuk, né? É um super ator, né? Enfim, a Rússia tem uma escola de representação, de dramaturgia, não precisa nem entrar em detalhes, né? Stanislavski, né? Meyerhold, tem uma escola de formação de ator que é super. Outra diferença que também, para nós aqui no Brasil, às vezes é difícil de visualizar, né? A gente é tão eurocêntrico, né? No sentido assim, cultural, que, de repente, a Rússia, como está meio na periferia, não tem, digamos assim, muita visibilidade, né? Mas o Stanislavski, quem inventou o teatro moderno foi o Stanislavski, né? Que era um aristocrata e que o Lenin gostava. Eu acho que interessante. Né? Lenin protegia ele, né? Como são as coisas, né? Enfim, essa percepção, essa sabedoria cultural, né? Mas o Bondarchuk é sensacional. Ele tem os filmes deles que eu adoro, por exemplo, o Otelo. Você viu o Otelo que ele faz? O Não Otelo, vi, porque ele é o protagonista, né? é sensacional, sensacional. Tem outro filme também, qual é? Tem um filme do Ermler, Friedrich Ermler, que é um filme de 54, não estou me lembrando do título agora, que ele faz um médico, mas é absolutamente genial também. Um filme já ali no final do stalinismo, um filme colorido, muito, muito bonito. Enfim, é um ator com extraordinária competência. E esse filme que você percebe, vai lançar o primeiro filme dele como diretor, né? Já estreou na direção. Esse aqui nós lançamos em 2018 e no ano passado o Boris Godunov também lançamos. Esse é a primeira direção dele, né? Essa é a primeira direção dele, O Destino de um Homem. Que é de 59. Leonardo, só uma questão. Acho que você acha ele melhor ator do que diretor, porque como diretor ele é um pouco mais acadêmico, mais pomposo. Mas eu acho que tem um talento muito grande no cinema artesanal dele, não há? Ou não? Tem, claro que tem. Esse filme eu adoro, esse Destino de um Homem, eu acho uma obra-prima. Tem uma característica, acho que é interessante também a gente pontuar, que ele uma coisa que ele gosta muito de fazer, é que são esses fluxos de consciência, com a narração em off, ele explicando o que está passando na cabeça do personagem. Então, isso é uma característica dele bem marcante, assim, porque às vezes ele quer te deixar com uma imagem, mas ele quer te sugerir alguma coisa, principalmente nessas provações físicas. O cara está passando na guerra. Então, a Rosário estava comentando, né, porque a gente conversou por e-mail aí de próximas possibilidades de lançamento.
Como eu falei, a gente exibe na mostra e vem lançando no ano seguinte. O Guerra e Paz a gente exibiu em 2018, só que o Guerra e Paz tem um desafio muito maior envolvido, que é a questão de ser em 4 partes, de ser um box, da gente ver, não só em questão de custos, mas de formato, o que a gente vai fazer. A gente quer muito lançar, porque também o Guerra e Paz teve uma restauração. Ele já teve edição em DVD aqui no Brasil, mas não com a restauração. Então, está tudo restaurado, está lindo. A gente exibiu na mostra pós-restauração. E um outro que está mais concreto aí no nosso planejamento deste ano, a gente exibiu ano passado, é o Eles Lutaram pela Pátria. Esse nós vamos sim, aí vai ser um DVD simples, está mais dentro do contexto do que a gente já costuma lançar. O Guerra e Paz a gente precisa pensar um pouquinho mais por causa dessa questão do formato, mas queremos também. Agora, o Eles Lutaram pela Pátria vem esse ano. E no Eles Lutaram pela Pátria, assim como aqui no Destino do Homem, e até no Boris Godunov, que tem uma questão do Boris Godunov, do Czar tá ali, ele fala, porra, tô sozinho, agora tá todo mundo contra mim, eu tô sofrendo aqui um complô, querem me derrubar. E ele gosta de trabalhar com essa coisa da narração em off, isso é muito marcante no cinema dele, e é uma coisa que eu gosto muito. O Boris Godunov é baseado no Pushkin, como você sabe, né? E o Destino do Homem Sim. também é baseado num livro que tem muito essa narração em off, que você mencionou. Não, inclusive... Só uma coisa, eu vou contar aqui uma coisa do Guerra e Paz. O Guerra e Paz, tem um contexto de produção muito interessante, né? Que foi o filme que alcançou essa quantidade de espectadores, mas ele surgiu muito porque passou, no início da década de 60, passou uma versão do Guerra e Paz feita pelo King Vidor, de Hollywood. Um Guerra e Paz que era, lá nos Estados Unidos, foi um Guerra e Paz ruim, né? Aliás, o que não falta é a versão do Guerra e Paz, né? Tem tanta versão do Guerra e Paz por aí, né? Televisão agora a gente vê, né? E essa versão, quando foi passar na União Soviética, os russos importaram, fez sucesso. Fez sucesso. Então, o pessoal, poxa, não é possível, né? É um filme americano que na melhor das hipóteses, sofrível, né? Faz sucesso aqui. Aí, então, que entrou o Bondarchuk, que tinha um enorme prestígio, evidentemente, ele foi lá, e aí juntou-se uma produção inédita, né? Foi a maior produção, acho que de todos os tempos, né? Eles pegaram roupas, figurinos, objetos de museus toda a União Soviética, museu lá na Sibéria, pegaram para compor a cenografia do filme, sabe, a direção de arte. Foi um esforço de produção extraordinário, né? E gerou esse filme que é de uma beleza inacreditável. Né? É um dos filmes mais bonitos do cinema, esse Guerra e Paz. Você vê, mesmo, né, um livro de mais de 1000 páginas se adaptar, e mesmo sendo 7 horas e 20, mais ou menos, que é o tempo que ele tem, é difícil. E aí acho que entra um ponto que é essa mão dele de trabalhar o personagem. Ele deu uma solução muito interessante na divisão de capítulos dele. Embora o último capítulo seja da guerra em si, né, dos últimos momentos, os 3, o primeiro, segundo e terceiro capítulos, têm o nome de um personagem, né? Então ele foca no personagem, assim, é o mundo sendo visto a partir do olho daquele personagem. E assim ele apresenta aquele personagem e apresenta os outros personagens e vai desenvolvendo a história. Então isso funciona muito bem. Porque não é mole, né? Pegar um livro de 1000 páginas e adaptar em mesmo 7 horas é difícil pra caramba. E só isso funciona. Só para complementar também, a gente não nos esqueçamos também que aqui no Brasil, além do trabalho da CPC UMES, né, de trazer toda essa cinematografia, a gente, nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, um surto também de lançamento de livros, né, de traduções diretas do russo, né? E editora 34, várias editoras, né? E tradutores de primeira, né? Paulo Bezerra e o Rubens Fernandes, né? Que traduziu Guerra e Paz. Nós temos uma tradução do Guerra e Paz feita aqui no Brasil. Rubens Figueiredo. Figueiredo. É uma tradução absolutamente fantástica. Rubens Figueiredo é um tradutor, pelo amor de Deus. Paulo Bezerra também. Enfim, a gente tem essa literatura, essa vastidão da literatura russa, como nunca tivemos, né? É uma coisa totalmente inédita. Então, você assistir o filme, depois ler o livro, realmente é uma maravilha, né? Mas é engraçado como, assim, isso eu acho que é um ponto, né? Quando a gente estava conversando antes de iniciar aqui, nos e-mails que a gente trocou, que a Rosário bateu muito nessa tecla, porque, assim, mesmo tendo mais livros de literatura russa sendo traduzidos
nos últimos 10 anos que seja, até mais, a 34 fez 28 anos, se não me engano, aí a semana passada. Na literatura tinha muito mais do que no cinema, né? Porque se você pegar alguns nomes aí, você estava falando da adaptação do livro que serviu para ser O Destino de um Homem, é um escritor aí, um dos preferidos do Bondarchuk, porque o Eles Lutaram pela Pátria também do Mikhail Sholokov, que fez aniversário ontem, a gente fez até post lá nas redes sociais, 115 anos de nascimento do nascimento dele. E é um escritor que hoje, assim, pelo menos esses dois livros, e o dos Relatos do Dom, porque ele era correspondente de guerra na Segunda Guerra, são livros que são a partir da experiência dele de guerra. São livros que hoje não têm edição em português. Mas né? tem uma tradução, acho que esse livro tem uma tradução. Tem antigas, traduções antigas. Mas feitas em francês ou inglês, esse é o problema também. Não eram traduções diretas do... né? Exatamente, e hoje são, né? No cinema, eu acho que a cultura russa no Brasil ela é sinônimo de uma grande literatura, né? Tolstói, Dostoiévski, Tchekov, Pushkin, de balé, claro, o Bolshoi é um mito, né? No mundo da dança, e o cinema, principalmente com o construtivismo, né, que no meu tempo se falava formalismo russo, mas eu acho que o termo formalista ficou meio desgastado, né? Eu não vi o Lanari se referir a formalismo, nunca, sempre, o construtivismo russo. E para eu não ser acusada de ficar perdida em subtemas e não ir à essência do livro do Lanari, eu vou pedir agora a ele que faça que percorra as 4 grandes partes que compõem o livro, né? O cinema da era muda, porque ele fez questão de mostrar que o cinema soviético, né, o cinema russo, não nasce com a Revolução Bolchevique. Já havia uma grande experiência, grandes diretores na era muda, né? Do nascimento do cinema até a Revolução. Depois a Revolução, o construtivismo, o cinema de montagem, o cinema que as cinematecas e a cinefilia cultiva, não é? Depois a era Stalin, a parte mais censurada, né? Do período do longo governo dele. Depois o degelo, né? Quando o cinema vive uma primavera, e até chegar a 1968. Então, vou pedir, Lanari, que você resuma rapidamente cada uma dessas 4 partes do livro, escolhendo um filme para representar cada um. É óbvio que o construtivismo mereceria pelo menos uns 5 filmes, né? E é o que eu deduzo, quem está nos ouvindo vai gostar de saber um pouco da opinião do Lanari sobre esse momento. Mas que você resuma isso. E depois, só para acabar, que nós também não queremos cansar os nossos ouvintes, nós precisamos falar da escola de cinema mais antiga do mundo, que é a Vigi, que é a sigla da Vigi, que era Faculdade Pan-Russa de Cinema, hoje leva o nome do Sergei Gerasimov. Eu falo tudo Gerasimov, tudo óbvio, eu não paroxetonalizo as palavras, mas é o vício de aportuguesar tudo, essa língua complicadíssima. Mas hoje, então, eu queria depois, fica para você, Igor, falar um pouquinho dessa escola, se ela pode hoje ter alguma parceria com o Brasil, se o CPC pensa em trazer estudantes de lá para conhecer as escolas brasileiras e levar estudantes brasileiros para estudar lá também, se isso é possível, ou se é muito caro, muito difícil, impossível. O Brasil fez isso com a Escola de Havana em algum tempo, né? E também um último tema, 2 últimos temas que eu quero deixar, para nós não podíamos deixar de falar dos 2, para mim, os 2 maiores fotógrafos, diretores de fotografia da história do cinema russo, o Eduard Tissé, que trabalhou com o Eisenstein, e o Sergei Urushev, não é? Que fotografou o Soikuba, Quando Voam as Cegonhas, que ganhou Cannes e tal, e fez aquele magnífico plano sequência que o Lanari, inclusive, descreve no livro, né? Como é que ele foi criado aquele prodígio, né, que vai da manifestação de rua em Cuba, em Havana, até entrar na fábrica de charuto e tudo. Ele, se tiver tempo, fala um pouquinho. E, para finalizar, outro filme, o Soikuba, foi um filme que caiu no esquecimento e foi resgatado pelo amor cinéfilo do
Scorsese e do Coppola, ou do Coppola, não é? E também, eita, caiu aqui o meu bola de sebo, não pode cair, bola de sebo tem Não que ficar pode, aqui esse não pode. propagandeado. E também do Medevievkin, o nome mais difícil de falar do mundo, né? Que era A Paixão, de Chris Marker, né? Que dedicou a ele um longa-metragem belíssimo, que no Brasil chamou Elegia para Medevievkin, e na França chamou O Túmulo de Medevievkin, e nos Estados Unidos O Último Bolchevique. Né? Então, eu acho que com esses temas, se vocês se esqueceram, porque eu joguei tudo em bloco, eu vou lembrando, então, picadinho. Então, você agora, Lanari, com o miolo do seu livro. Tá. Poxa, você já deu um panorama. Eu vou ser super breve, assim, para tentar responder todas essas suas inquietações, assim, talvez no mesmo discurso, né? Falando do livro e falando enfim, de todos esses detalhes, né? Realmente tem essa descoberta, né, desse outro cinema que se fazia na União Soviética, né, que é uma coisa que, enfim, que me pegou também desde saída. Eu também sou formado nessa cinematografia de vanguarda, né, nesses grandes cineastas revolucionários. Mas uma grande descoberta, primeiro, foi o cinema pré-revolucionário, né? Ou seja, já havia na Rússia, os cineastas, o cinema era muito difundido, muito assistido. Protazanov, né? E Bauer, dois cineastas de primeira, mas vários outros também, Gardin, enfim, uma infinidade. E vários desses cineastas, inclusive, continuaram trabalhando depois da virada da Revolução Socialista, né? Inclusive, a grande lógica que informa o livro é esse desenvolvimento histórico, né? Como é que a história da União Soviética, a história do século XX, a União Soviética é talvez assim o maior laboratório socioeconômico da história da humanidade, né? Vamos pensar assim, a União Soviética como um grande conjunto de iniciativas, de políticas, que algumas deram muito certo, algumas deram muito errado, mas foi uma tentativa, né? Uma tentativa extraordinária, né, de aplicar a razão na condução das políticas públicas. Vamos colocar dessa forma, assim, né? Então, o cinema era um vetor disso. O cinema era uma espécie assim de farol dessa caminhada histórica, com todos os gelos e degelos, né? Com todas as contradições, né? E também com todos digamos assim, as potências que foram, né, conseguidas, né? Então, uma primeira parte fala desse sistema pré-revolucionário. Depois tem uma parte que eu chamo de aceleração da história, né? Quando entrou em cena, né, os parâmetros da Revolução Socialista. Então, todos queriam fazer a transformação social o mais rapidamente possível. E aí a gente assistiu esse desenvolvimento do cinema extraordinário, essa figura inigualável que é o Eisenstein, né? Essa capacidade de captar esse momento revolucionário e transformar isso em linguagem cinematográfica, indo além da própria revolução, né? O Eisenstein, né, era uma coisa extraordinária. Para não falar em Vertov, Dovzhenko, né, e tantos outros. Essa aceleração da história foi ao longo dos anos 20, né, onde havia também um cinema popular, um cinema de mercado, vamos colocar assim, porque havia um regime de semi-mercado, né? A NEP, como era falado, foi uma solução que o Lenin trouxe à tona para garantir abastecimento na União Soviética. Então, havia muitos filmes de mercado, um cinema popular. Depois nós tivemos, no final da década de 20, uma centralização muito forte, que corresponde à subida do Stalin, né? O Stalin toma o poder, e nos anos 30 o realismo socialista, já com um controle estatal muito definido, mas que também produziu obras interessantíssimas, um cinema que ficou, inclusive, muito, muito marcado. Havia digamos assim, uma espécie de um preconceito nas cinematecas em geral, de que os anos 30 foi aquela coisa stalinista, muito dura, então acabou o cinema, acabou tudo. Não é verdade. O Mikhail Rom, por exemplo, que você cita, Bola de Sebo, é de 34. Imagina, 34 em pleno realismo socialista, em pleno... O filme do Medvedkin, eu também não consigo falar o nome direito, mas o Medvedkin, o filme dele, que é A Felicidade, né, é de 35, 36, se não me engano, que o Chris Marker, né, fez essa obra-prima, né, obra-prima total, né, essa homenagem, né? Enfim, O Circo é de 36. São filmes que estão ao longo da década de 30, mas que, naquele momento do terror stalinista, o grande expurgo stalinista é 37, né? O grande expurgo, né? Naquele tempo você fazia cinema também, você fazia cinema com as condições possíveis, né? Enfim, mas se fazia. Então o livro acompanha essa trajetória.
entramos na Guerra Patriótica, que foi, obviamente, um corte nessa história política, porque, de repente, foi necessário um esforço nacional muito, enfim, muito concatenado, né? Que gera um filme, por exemplo, com o Ivan Terrível. O Ivan Terrível foi um filme feito durante a guerra, em 43, 44, filmado lá no Cazaquistão, né? Quando os estúdios estão indo para o Cazaquistão. E uma série de outros entrou em cena no cinema de guerra. Né? A guerra foi enfim, uma grande ruptura, um custo altíssimo para a União Soviética. A União Soviética é, de longe, o país que teve mais mortos, né? Sobretudo civis, né? É uma quantidade, não, 27 milhões de pessoas. Enfim, é uma loucura. Você falou essa questão, por exemplo, nós não temos aqui no Brasil a noção do que é uma guerra, não temos a menor ideia do que é essa violência, né? Enfim, a gente já falou disso. Depois da guerra, um acirramento, digamos assim, um gelo muito forte, para usar a terminologia do gelo e degelo, né? Um gelo muito forte, o Stalin volta, se contrai, uma censura muito violenta entre a ação, a produção diminui, mas mesmo assim apareceram filmes que são extraordinários, filmes que o Caminho de Berlim, por exemplo, que é um filme stalinista por definição, mas é um filme de uma beleza extraordinária. Mas é um filme que tem que ser visto, evidentemente, dentro desse prisma histórico. É um filme que corresponde a um momento muito específico. Mas é um filme que eu destacaria muito, você pediu para citar filmes, né, por época, me lembrei agora, um filme da Guerra Fria, que é do Rom também, do Mikhail Rom, que é um filme chamado A Questão Russa, que é de 1947, que é uma maravilha. Vocês têm esse filme na CPC? Não? Nós lançamos ele em 2018. Eu não estou com ele aqui, o DVD aqui agora na mão para mostrar, mas lançamos. Esse filme ele é baseado numa peça de teatro, né? Esse filme é muito bom. Talvez o melhor filme da Guerra Fria, porque é um filme que parece um filme americano, mas é um filme com aquela... Se passa em Nova York, né? Dentro de uma redação de jornal, é a história de um jornalista, tem um dono de jornal. Os personagens são todos americanos e com a habilidade, com a competência do Ron, parece um filme americano, mas é um filme que, de repente, desmistifica, né? Toda aquela construção de linguagem de Guerra Fria, né? De oposição bem e mal. Então, o filme é uma obra-prima. Porque ele faz um trabalho para trazer toda a linguagem estética de filme noir. Todos os elementos dominantes do filme noir. Né? Aquele fumaça de cigarro, sabe? Aquela coisa aqueles diálogos dentro de bar, de redação de jornal, assim. Mas assim, não vou, porque assim, esse é um dos finais mais legais dos filmes que a gente tem aí, que eu gosto demais. Não vou contar o final, lógico, mas é a história de um jornalista que ele já tinha sido correspondente na União Soviética, um americano, e aí o dono do jornal, para quem ele já trabalhou, o dono do jornal e um outro sócio desse dono do jornal resolvem que esse cara tem que ir lá na União Soviética e voltar a escrever uma série de matérias e um livro falando mal dos soviéticos, falando mal do comunismo, e aí ele se recusa, e é um processo todo ele falou, não, mas eu não vou falar mal porque eu fui lá e não tem nada disso. Então, assim, eu não vou... É uma história de um homem de honra mesmo, né, não vai trair os princípios dele e tudo o que acontece com ele nesse processo. Mas essa questão de ser parecer um noir americano é a mão do Mikhail Ron de fazer, assim, de trabalhar em diferentes referenciais. É um filme espetacular mesmo. Lanari, jornalista, não pode perder o gancho. Antes, porque você ainda está faltando a primavera, lá o degelo, fazer um destaque daquela fase. Mas já que se tocou nesse filme, que eu não conheço, esse filme do Rum, A Questão Russa, né? Mas ele nos leva ao circo, o filme do Alexandrov, que foi parceiro do Eisenstein na frustrada experiência do Que Viva México, foi assistente do Eisenstein no Potemkin e parceiro na direção de outros filmes do Eisenstein. Ele faz um filme que é uma mistura de musical com comédia, com melodrama, que é o Circo, que está no catálogo de lançamentos do CPC-1. Eu não conhecia esse filme. Faz aniversário hoje, viu? Hoje é aniversário de lançamento do Circo. Foi lançado nos cinemas da União Soviética no dia 25 de maio.
Então, esse filme, eu vi uma foto no livro do Lanari, que tem 60 fotos deslumbrantes, e eu vi uma foto de 2 eslavos, um ator eslavo assim com cara de Jean Sorel e uma atriz lindíssima com uma criança negra no braço. Eu falei, gente, como é que um soviético inventou uma história dessa? Eu não sabia nada do filme, mas a foto me intrigou tanto, e eu vi que ele estava no acervo do CPC-1, e falei, eu tenho muitos filmes dessa coleção do CPC-1, eu tenho que assistir. Ontem à noite eu assisti. Antes dessa nossa conversa, essa intriga internacional tem que ser desatada. E fiquei estarrecida com a engenhosidade do roteiro, porque é uma história de uma atriz de circo norte-americana, não é? Que tem um filho negro, de um amor proibido, claro, né? Nos Estados Unidos dos anos 30, é uma atriz branca, loura, ter um filho negro era um tabu. Não é? E ela toma outro rumo na vida e vai parar como atriz de circo numa turnê pelo Circo de Moscou, suponhamos lá em Moscou, ela vai se apresentar, um número muito espalhafatoso e tal e tal. Vai se apaixonar por esse lindo eslavo que parece o Jean Sorel, e ela esconde o filho negro com uma babá negra que está nos bastidores lá do hotel onde ela está hospedada, não é? E aí eu falei, gente, mas que história surrealista é essa? Vem uma atriz americana apresentar no circo. Eu não vou contar o fim, porque a metade dos espectadores tem horror de spoiler, eu não tenho, mas eu não vou contar. Mas eu queria que vocês dois falassem desse filme, porque, embora ele tenha um final totalmente patriótico, totalmente stalinista, para agradar com aquele final, não posso contar o que é, para não estragar, mesmo sendo de propaganda, não vale. Na verdade, ele tem 2 finais. Né? Ele tem um com a canção pan-russa, lá, pan-soviética, né? Todos os povos cantando uma canção deles, e depois tem esse outro final de propaganda. Mas, tirando esse final imposto, claro, eu acho que o Alexandrov até não se incomodou tanto porque ele sabia se virar, né? Mas o filme, até esse final patriótico, é maravilhoso, é muito inventivo, é muito criativo. E tem um personagem que acompanha a atriz e o empresário dela, que é o vilão da história, que é Charlie Chaplin. E o ator que interpreta é a cara do Chaplin, é pequenininho, tem a mímica do Chaplin, o jogo de corpo do Chaplin, o tipo físico, é impressionante. Então, o filme tem uma série, os números musicais, né? Então, é um filme que eu acho que o público brasileiro, se assistir, vai ter a surpresa que eu tive ontem. Né? Um domingo à noite, eu falei, gente, que filme é esse? E é isso que o Lanari revela no filme. Por trás daquela censura, do terror, daquela opressão toda que os cineastas viveram, havia criatividade. Se criava, se inventava, se dava um jeito de agradar ao esforço patriótico deles e também de fazer cinema com os grandes fotógrafos, os grandes atores, os grandes técnicos que o cinema deles tem desde a era muda. Né? Deixa eu falar. Então, fala um pouquinho cada um do circo, para depois o Lanari falar da primavera. Tá. Bom, então, talvez o Igor fale, porque depois eu falo do circo e emendo da primavera. O circo, que a gente lançou aqui como um título de circos, né, no DVD, foi uma questão aí, para não confundir com o circo do Chaplin, na hora das pessoas irem encontrar ele para comprar, enfim. Ele é um filme aí de digamos, um gênero dentro do cinema soviético, que, por exemplo, eu, quando cheguei para trabalhar no CPC, eu não tinha a mínima ideia que existia. A gente tem realmente aquela ideia de Eisenstein, Vertov, o Tarkovsky, você conhece você fala, mas eu não tinha ideia de que tinha comédias musicais no cinema soviético, né? E a gente já lançou algumas. O período mais frutífero dessas comédias musicais é entre 30 e até meados, tem algumas coisas do final de 50, que é inclusive o Cossacos de Kuban, que também está no nosso catálogo, que é uma super produção, já é um filme colorido. E são filmes interessantíssimos porque assim, musical, você fala assim, porra, conheço um monte de musical americano, aí tem musical,
né? Você conhece coisa de Bollywood, mas da União Soviética eu não tinha ideia. Acho que esses filmes eles surpreendem na mostra, por exemplo, por esse aspecto, né? As pessoas que estão dispostas a ir à mostra, a entrar no cinema, assim, às vezes não foi indicado por ninguém, ela vai ler a sinopse e fala, porra, vou assistir. E está escrito aqui comédia musical. E ela topa entrar e se surpreende por isso, né? Por essa construção de tipos que o Circus tem muito bem. E Volga Volga também, que é outro filme do Alexandrov, tem muito bem. Pela questão dos efeitos, no caso aí do Circo, mais pela, né, porque tem ali a questão de alguns efeitos especiais, tem um jogo de cena, daquela cena dos leões, eu acho muito sacado aquilo, porque Muito bom. aquilo é uma coisa simples, né? Que quando mostra o rapaz de frente para o leão, você percebe que ali tem um truque de cena, mas quando está de lado, eles botam uma... É muito bom, muito sacado, assim. E o Circus, assim como o seu querido Bola de Sebo, tem experiência na mostra que a gente não tem com todos os filmes, porque, como eu falei, a gente exibe na mostra no final de um ano e vem lançando DVD nos anos seguintes, mas nem sempre acontece assim. Então, a gente tem alguns casos de filmes que a gente primeiro lançou em DVD e depois a gente exibiu. E é o caso tanto do Circus quanto do Bola de Sebo, que nós exibimos pela primeira vez na mostra em 2018, mas a gente já tinha DVD. E aí o cara já sai da sala de cinema e, não, quero levar esse filme. Então tem muito, né, que isso é uma oportunidade que a gente tem sempre, normalmente é ao contrário, e aconteceu isso tanto com o Circus quanto com o Bola de Sebo em 2018. O pessoal saía da sala e que já queria, não, quero levar esse filme para minha casa, quero levar esse filme para fulano de tal, né? Às vezes a pessoa não vai ver de novo, mas pô, alguém tem que ver esse filme aqui, alguém tem que viver isso aqui que eu acabei de viver. Então é muito muito bacana. Lanari, só um minutinho. Antes de você falar da primavera, que é a fase final do seu livro, a semifinal do seu livro, eu lembrei de um outro filme aqui, não vou nem deixar você falar dos circos, porque eu acho que já eu falei demais e acho que o Igor também falou coisas incríveis, falou dessa sequência dos leões, que é maravilhosa. Quem ama o circo vai amar o filme até por essa coisa. Mas eu queria que você falasse desse filme, o 41º, que foi outro filme que eu não conhecia, que está no catálogo do CPC Umes, que é uma coisa impressionante. Eu vi também uma foto no seu livro, não, essa não sei se foi no seu livro. Eu vi o Marcos Melo, que é um cinéfilo gaúcho da revista Teorema, me alertou de que a Ana Carolina foi júri com a Larissa Sheptiko em Berlim. Não sei se em Berlim, num festival, as duas, acho que sim, no ano seguinte que ela ganhou, acho que elas foram júri juntas, né? Depois a Sheptiko ter sido premiada com o Urso de Ouro. E a Ana Carolina ficou muito interessada no cinema dela e no cinema russo. E ela assistiu esse filme, o 41º, ficou considerada. E o Evaldo Mocarzel fez um livro, depoimento da Ana Carolina, na coleção Aplausos. E ela conta o filme inteirinho para o Evaldo, de tão apaixonada que ela ficou com o erotismo do filme e tal e tal. E ela criou, como cineasta que ela é, uma sequência final que não é bem a do filme, é da imaginação dela, mas também é maravilhosa. É um final tão maravilhoso quanto o do filme. Eu queria que você falasse desse filme, eu até acho que ele não sei se ele é da Primavera, um dos filmes importantes da Primavera, porque é um filme único, ele tem um diálogo explícito com o Robinson Crusoe, o grande romance, mas ele é algo que eu nunca vi no cinema soviético. Eu nunca vi uma história de amor e de erotismo tão sutil, tão subliminar. Então, fala, ao invés de você falar mais do circo, fala desse, o 41º. Engraçada essa história da Ana Carolina, é incrível, não sabia, não. Muito legal. Em relação ao circo, vocês já esgotaram o assunto, mas só um detalhezinho que eu acrescentaria, um pequeno detalhe, que o Alexandrov, realmente o filme é uma surpresa, o Igor falou muito bem. O Alexandrov, quando eles foram àquela viagem, Europa, Estados Unidos, né, ele, o Eisenstein e o Tisser, o Alexandrov ficou nos Estados Unidos, em Hollywood, e passou uma temporada lá aprendendo técnicas, né, aprendendo técnicas de produção.
de musical e tudo mais. Então, ele fez, digamos assim, um estágio. Quando ele voltou para a União Soviética, ele fez Os Rapazes Felizes e fez O Círculo, que são duas obras-primas extraordinárias. Mas aí, enfim, continuando a minha história, então eu vou pegar o gancho, né? Porque a gente está mais ou menos ali no final dos anos 40, a Guerra Fria, o cinema, a produção caiu muito e tudo mais. E em 53 acontece um evento que iria, de novo, provocar uma ruptura histórica, que foi a morte do Stalin, né? A morte do Stalin desencadeou um processo de degelo muito forte, e que o degelo é a primavera, né? Então, isso teve um impacto enorme na produção, o número de filmes começa a crescer, porque as aprovações ficaram mais fáceis, ficou mais viável fazer filmes, os cineastas começaram a se soltar, cineastas e roteiristas começaram a se soltar, e aí a gente tem uma produção no final dos anos 50, 60, que é muito forte, né? E um dos filmes mais representativos dessa transição é esse que você mencionou, o 41º, do Chukrai, né? Que fez depois a Balada do Soldado, que está aí, 41º, que a CPC, outro dia, generosamente também colocou, disponibilizou um outro filme dele, que é uma maravilha, né? É um super diretor. Esse filme tem uma importância enorme nessa primavera soviética. Foi um filme que, de certa forma, ele galvanizou essa, vamos usar a palavra meio gasta, liberdade, mas uma liberdade de tratar sexualidade, de tratar paixão, de tratar todos os temas, assim, digamos assim, sentimentais dos personagens, de uma forma que extravasava, digamos, o contexto histórico-político, né? E além do histórico-político. Então, a paixão de uma sniper soviética por um oficial do Exército Branco, de repente, transcende, né? Transcende e vai além daquele contexto histórico. Aquilo teve um efeito. O filme é citado assim pelos estudiosos. Tem um crítico russo chamado Margolith, que é um crítico extraordinário, que ele capta digamos, essa virulência da transformação, uma transformação visual. E quem foi o fotógrafo 41º? Foi o Sergei Ilunovich, esse que você mencionou agora. Foi a primeira grande fotografia dele como fotógrafo dessa era da primavera. Tem aí por trás também alguns dados técnicos, por exemplo, novas lentes, né? Eu mencionei a vocês aqui que a União Soviética já tinha uma indústria de equipamentos, então tem uma câmera portátil que os soviéticos desenvolveram, que também foi muito útil. Tem todo um detalhamento, digamos assim, de equipamento técnico por trás que favoreceu o Sergei, mas esse filme ele conseguiu colocar essa luz, digamos assim, a serviço de uma narrativa que era uma narrativa de ruptura histórica, vamos dizer assim, né? Então, a luz é um filme iluminado, no sentido metafórico e no sentido técnico, para assim dizer, né? E aí, então, a gente tem, ao final dos anos 50, só para terminar, que o meu livro vai até 68, a gente tem a emergência de cineastas que eram... Alguns cineastas já vinham de atividade já antes, né? Que era, por exemplo, Kalatazov, né? Que é um super cineasta, que fez Quando Voam as Cegonhas, que é uma maravilha de filme, fez o Soy Cuba, que é outro filme excepcional, né? São filmes também muito carregados desse sentimento de abertura. A gente vai ver a ascensão do Tarkovsky aí nesse momento, né? Infância de Ivan, comecinho dos anos 60, né? Que é uma obra-prima. O Barajanov também já começa a trabalhar aí, ele começa... O Infância de Ivan é um filme que tem uma repercussão muito grande. Enfim, esse novo momento. O Sergei Konchalovsky também, o Andrei Konchalovsky, que era parceiro do Tarkovsky, roteiros enfim, começa a explodir também. E aí o cinema soviético, eu acho que competia com o cinema italiano, assim, qual era o melhor do mundo. Ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, era pau a pau ali, os dois, claro, tinha um francês também, mas era uma cinematografia riquíssima. E esse vento do degelo, a gente vai até 65, mais ou menos. Caiu, o Khrushchev cai em 64, entra o Brezhnev dá uma certa amortecida, aí é um novo gelo que vem, um novo gelo, a produção amaina um pouco, a censura volta a ficar mais forte, tudo mais, enfim, aí é outra história. Aí é outra história vai entrar no próximo livro. Aquele filme do Tarkovsky, o Andrei Rublev, né, que é um filme maravilhoso, é um filme que foi um pouco já vitimado nessa transição. Depois o filme se recuperou, mas é um filme exatamente nessa transição histórica, desse novo gelo. É 66, né? Andrei Rublev, 66. Né? Exatamente. Então, ele pega esse filme...
Então, para encerrar, não é? Eu vou pedir ao Igor que fale um pouquinho da escola de cinema mais antiga do mundo, não é? Que Sergei Gerasimov, né? É difícil demais. Gerasimov, para ajudar, para facilitar, se seria possível esse intercâmbio, e o Lanari já nos falou do volume 2, né, que vai contar a história depois de 68, não é? Então, a gente fica esperando esse livro, e como só para encerrar mesmo, depois da escola mais antiga do mundo, o Lanari vai falar um pouquinho, então, do famoso plano sequência do Soikuba, não é? Porque você descreve ele no livro, não sei se de memória você vai lembrar de todas as traquitanas que foram necessárias para construir aquele magnífico plano, não é? Tão amado e cultivado pelos cinéfilos, desde que o filme foi restaurado e redescoberto, não é? E aí eu aviso ao público, se vocês gostarem, nós faremos outros futuros encontros, aí com mais em cima dos filmes. Hoje a gente queria mesmo dar uma panorâmica, não é? Introduzir vocês no universo do selo CPC UMES e da mostra, né, de cinema russo e soviético, que acontece finalzinho de novembro, começo de dezembro, se tudo der certo esse ano de novo, né? Já a quinta ou a sexta ou sétima, não sei. Esse ano é sétima. Essa vai ser a sétima já, né? E aí dizer que o Marcelo Rubem Paiva tem uma frase: pergunta de jornalista tem que ter ponto de interrogação. Jornalista não pode ficar falando horas, não. Mas isso aqui não é bem uma entrevista, foi mais uma conversa. Eu tinha dito a eles que eu queria dar muito pitaco também. Eu estou muito tomada pelos filmes do catálogo do CPC UMES que eu acabei de assistir, principalmente, né, A Comissária, do qual nós não falamos, e o 41º, e os Circos, que eram filmes que eu não conhecia, conheci só agora recentemente. Então eu estou muito empolgada. O livro do Lanari assim me tomou as últimas 7 noites, assim eu perdi sono porque os capítulos estavam tão envolventes que eu acabava dormindo muito tarde e tal. Então foi mais uma conversa, não é? Não estamos aqui para fazer um roda viva com perguntas incisivas, não, é mais mesmo uma conversa. Encerramos, então, com a escola e um possível intercâmbio e com o plano sequência do Soikuba. Bom, então, só para situar quem não conhece, né? E aí tem essa sigla que é VGIK, né? Que, traduzindo assim para o português, não existe uma tradução oficial, mas é o que você encontra na internet das adaptações do nome do russo para o português, seria a Universidade Pan-Russa Gerasimov de Cinematografia, né, que é a escola de cinema mais antiga do mundo, que é de 1919. Quem fundou ela foi o próprio Kuleshov, né, e o Vladimir Gardin. E, assim, acho que do nosso catálogo, quem não estudou lá foi professor. Então, assim, praticamente todos os diretores dos filmes que estão no nosso catálogo são, né, com algumas exceções, são ou de alunos ou de professores, né, que passaram por lá. É importante que acho que é fundamental citar que é uma empresa do Estado, mantida pelo Estado até hoje, existe até hoje, né? Isso é muito importante, né? Isso a gente hoje vendo essa bizarrice que é cada vez mais chegando perto de uma discussão de Estado mínimo, isso é muito importante de se dizer. E a gente, embora não tenha tido nunca nenhum contato com a escola em si, então acho que as conversas a gente não teve ainda, né, nesse caminho, tem um momento bastante importante da nossa história aí, que foi em 2018, quando a gente lançou o primeiro filme em circuito comercial de cinema, que foi o Ana Karenina. A gente trouxe o Karen Shakhnazarov, diretor do filme e diretor-geral do Mosfilme, para o Brasil. A gente conseguiu trazer ele. A gente tem os encontros anuais com ele lá na Rússia, mas a gente conseguiu trazer ele para cá. E foi assim uma experiência espetacular. Ele ficou encantado. A gente foi até a UMES. Ele teve uma reunião com os estudantes. Ele viu uma roda de capoeira, porque a gente tem um programa lá de aulas de capoeira gratuitas na UMES. E, assim, com certeza, né, embora não
consiga falar, não tem nenhum um projeto concreto acontecendo isso, mas assim, com certeza ele tá assim, ficou enamorado pelo Brasil, não só pelo nosso trabalho junto com eles, ele acho que, né, até porque a cabeça dele é uma cabeça extraordinária, então, assim, mesmo que não seja alguma coisa com a escola em si, a gente acho que ele ficou com uma vontade genuína de fazer mais coisas com o Brasil e através da UMES, então a gente ficou muito feliz. Acho que te responde aí minimamente, se não tem um projeto vindo aí de um intercâmbio, tem pelo menos uma intenção legal, que não seja com a escola, mas o Karen Shakhnazarov, que é assim, no mínimo bastante influente, né, lá na Rússia, por ser o diretor-geral do Mosfilm, por estar muito próximo do governo, de iniciativas culturais, e acho que a gente pode ter uma esperança boa aí de coisas legais rolando nesse sentido. Lanari, antes do plano sequência, eu acho que é muito importante, do ponto de vista político, a gente destacar essa parceria do CPC UMES com o Mosfilm e o papel que eu vou falar em português, vou aportuguesar, Shakhnazarov, que é o nome difícil, Karen Shakhnazarov, tem desempenhado, a parceria que ele criou com vocês e o empenho pessoal dele, ele ter vindo aqui, não é, para participar de um dos festivais, ficar aqui uns dias, dar entrevista e tudo, eu acho que é importante a gente valorizar esses laços, porque se não houvesse esse empenho deles, de recebê-los anualmente, né, e lembrar também aos interessados que há 7 ou 8 títulos dele lançados pelo CPC UMES, o Tigre Branco e o Ana Karenina, segundo Vronsky, que é um belo filme, né, que ele fez como minissérie para a TV e tem uma versão cinematográfica. Também quem gosta de Tolstói e dessa história magnífica, né, dessa heroína que pagou tão caro pelo adultério. Será que é spoiler falar que a Ana Karenina pagou caro pelo adultério? Né? Nessa história, acho que não. Né? Então, lembrar isso, lembrar que os filmes dele, então, 7 ou 8 estão disponíveis no catálogo do CPC. Agora, para valer, você lá na área. Bom, pagou caro. O Karen é um excelente cineasta, excelente cineasta, primeiríssima ordem. Deixa eu falar, então, do nosso fotógrafo, né? O Sergei, né? O Lusievski. Eu também não sou... Essas pronúncias, para mim, são bem difíceis. Também, não é que eu estou tendo aula de russo. Estou tendo aula que legal. É muito difícil, né? A Rússia, enfim, a Rússia é um vício, né? É um negócio extraordinário. Mas deixa eu dizer, esse filme Soy Cuba, eu acho que ele tem uma junção assim muito interessante, né? Que é essa questão da sensualidade caribenha, né? Cuba, a gente tem toda aquela visão que é muito próxima de nós brasileiros, né? A gente tem uma proximidade geográfica, cultural com Cuba muito evidente, né? Por várias razões. Junto com esse virtuosismo cinematográfico, né? O Kalatazov e o Surievski já tinham feito Quando Voa Cegonha, já tinham feito aquele filme da Carta também, A Carta que Não Chegou. Então, ir para Cuba era um desafio muito especial, né? Como conciliar esses dois mundos, né? Esse virtuosismo cinematográfico com essa sensualidade caribenha. E foi uma coisa muito difícil. Tanto é que o filme não agradou, no momento inicial, não agradou sobretudo em Cuba e na União Soviética. Ele só veio a ser, como você mencionou, só veio a ser redescoberto depois com o Scorsese e com o Coppola, né? Depois que ele foi lançado, e foi essa maravilha, as pessoas se deram conta, né? Que tinham ali uma obra-prima, né? Essa questão dos andaimes, né? Desse plano, né? Eles eram muito preocupados com essas transições internas e externas, né? E Cuba, você conhece Havana, não tem aquelas casas antigas, aquelas construções antigas, era muito difícil fazer, digamos assim, carrinhos, trilhos, armar uma situação de produção era muito complexa. Então, ele saiu improvisando, não teve dúvida. Construiu um sistema de andaimes que as fotos são impressionantes, né? Com madeira, a câmera voando de um lado para o outro, até entrando dentro da fábrica de charutos. Quer dizer, é uma transição quase impossível de ser pensada, e deu um trabalho enorme. Foi uma produção, aliás, a produção toda foi uma produção longa, complicada, complexa,
estava acontecendo na época da produção a crise dos mísseis Estados Unidos-Cuba, né? Quer dizer, tinha um clima de tensão no ar, foi muito diferente, muito específica a coisa, mas ele se deu a esse luxo, né, de fazer essas experimentações extraordinárias, né? Não só essa do andaime, mas também ele tem planos que ele entregava a câmera para um personagem. O personagem pegava a câmera e filmava. Imagina fazer isso. Você, no meio de uma produção, a hora que vai filmar é você. O próprio personagem que estava participando filmava. E isso, introduzido na linguagem, gerou um filme muito cambiante, né? Muito todo ele movediço, né? Um filme assim muito especial, né? Muito especial. O Lucievski diz uma coisa que eu acho muito interessante. Para ele, o que importa não é captar a realidade, para ele, o que importa é captar a realidade da impressão. A impressão é que produz uma realidade que é captável, né? E, enfim, é um filme virtuoso, num nível altíssimo de virtuosismo técnico cinematográfico, num ambiente assim vaporoso, né, de sensualidade caribenha, né? Então, você combina esses dois elementos, essas duas atmosferas, dá uma resultante magnífica, né? Uma resultante que demorou anos para ser entendida, mas o filme entrou definitivamente para a história do cinema, né? Tornou-se um outro marco do cinema, né? E agora, para encerrar mesmo com a palavra o Igor, só para falar brevemente sobre 2 outros projetos de CPC-UMS que nós não falamos, que são os debates de filmes, são as mostras de filmes italianos e o debate de clássicos do cinema político, né? Então, fala isso e aí nós nos despedimos. Vamos lá. Esses têm sido, agora, nesse período de quarentena, de isolamento, 2 grandes desafios a gente manter, né? A gente começou no ano passado com essa mostra que é a mostra do cinema compartido, né? Que tem uma curadoria de filmes com qualquer que seja ele um viés político ou numa ponto de vista sobre racismo, sobre, enfim, uma série de temas, mas colocando a política no debate. A Rosário e o Zanin foram lá debater Vai e Veja, não é isso? No ano passado? Foi. E esse ano a gente tinha retomado, né? E tivemos que parar por causa do isolamento. E a mostra de cinema italiano, que o cinema compartido, acontece aos sábados, tá? E a mostra de cinema italiano é a segunda-feira à noite. E a gente também interrompeu agora, só que a mostra de cinema italiano já tinha a gente já vem, né, com ela há 5 anos. E o que a gente está tentando fazer agora, a mostra de cinema italiano começou na semana passada, é fazê-la virtualmente, com mais ou menos essas tecnologias que está todo mundo se virando para fazer reuniões. Então, a gente monta todo o esquema lá na UMES para exibir o filme, para que as pessoas entrem das suas casas assistindo em aplicativo de reunião, o que quer que seja, a gente tá. E aí a gente, claro, tem uma série de testes de técnicos, né? A gente fica aí o dia todo, manda, acessa, vê, tá legal o som, tá legal a imagem. Óbvio que tem uma restrição, porque é uma coisa complexa de se fazer, mas a gente está conseguindo fazer. E aí depois acontece o debate. Assim como nós estamos aqui nessa conversa, acontecem os debates, porque tanto a mostra de cinema italiano, em alguma medida assim mais rápida, né? Não tem um debatedor convidado, mas como a mostra de cinema compartido, que aí sim tem debatedores convidados e especialistas na área, se é um filme sobre que tem foco em a questão de ecologia, meio ambiente, vai um debatedor daquela área. Então é bem uma curadoria muito bacana e a gente está tentando, na medida do possível, reproduzir isso com cada um na sua casa assistindo os filmes, que as pessoas não deixem de ter o acesso à cultura e essa interação, né? Então, são 2 projetos muito caros, que a gente gosta muito, né, da UMES, e esperamos que a gente consiga, né, driblar essas questões técnicas para continuar fazendo eles aí enquanto for necessário que se faça dessa maneira. Então, com essa última resposta, nós nos despedimos. Eu dou aqui de coroa propaganda.
Então, leiam o livro do Lanari, viu? Que é maravilhoso, com toda a sinceridade, é apaixonante, é como se vocês estivessem lendo um romance cinematográfico. E assistam, procurem os 50 títulos do CPC UMES, principalmente Bola de Cepo. Brincadeira, tem muito filme bom nesse acervo. Muito obrigado, tomara que vocês gostem da nossa conversa. Obrigado. Tchau.